aos nossos estudos sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Hoje, no capítulo 4, versos 8 e 9. Assentados, reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que tendes, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje, irmãos, tem como tema controlando os pensamentos. Controlando os pensamentos. E se tem algo que é muito difícil de controlar, é exatamente isso. Por exemplo, nós podemos estar com os nossos corpos aqui, mas a mente pode estar em algum outro lugar, em uma situação que está nos preocupando, ou que já nos preocupou, ou se molhou a casa depois dessa chuvarada toda, como é que vai ser o dia de amanhã. O corpo pode estar aqui, mas a mente pode estar divagando aí nos mais longínquos lugares. Controlar a mente. O contexto desse texto, irmãos, ele é a sequência daquilo que nós estudamos no domingo passado. No domingo passado, os irmãos devem se recordar que a mensagem do apóstolo Paulo para a igreja de Filipos e para nós, no domingo passado, eram sobre os perigos da ansiedade. Falamos sobre isso. Então, lá no verso 7, verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, e a abordagem foi exatamente sobre isso. Nós estivemos falando no domingo passado que a ansiedade é um sentimento. E é um sentimento perigoso porque ele é silente, ele é calado, e nós poucas vezes admitimos que de fato somos ansiosos, em maior ou menor intensidade. Então, quando Paulo está estabelecendo isso para a igreja de Filipos, não andem ansiosos, ele está dizendo, olha, nada, absolutamente nada, vale a pena a nossa preocupação excessiva. Isso tudo nós abordamos na mensagem do domingo passado, e Paulo nessa sequência, então ele vai dizer, bom, se eu não posso me preocupar, então ele vai orientar a igreja de Filipos sobre como ocupar a mente. Então nós queremos na noite de hoje, irmãos, aprender 3 lições, são 3 exercícios também a exemplo do domingo passado, que vão sim nos auxiliar a controlar os nossos pensamentos. O primeiro exercício, a primeira lição que nós aprendemos com o apóstolo Paulo aqui, irmãos, é que nós devemos ter sim uma grande preocupação para vigiar os nossos pensamentos. Devemos vigiar os nossos pensamentos, devemos cuidar dos nossos pensamentos, devemos sim nos preocupar com aquilo que tem ocupado as nossas mentes. Observe bem, irmãos, que no verso 8, ele está preocupado com isso, tanto que ele orienta a igreja de Filipos, dizendo, tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, ocupe o vosso pensamento. Então ele está chamando a atenção da igreja de Filipos para que nós devemos nos preocupar sim com aquilo que nós pensamos. Poucas vezes nós nos preocupamos com os nossos pensamentos e nós deixamos a porta aberta para todo e qualquer tipo de pensamento entrar, e esse é um problema sério. Porque quando nós não cuidamos disso, qualquer tipo de pensamento se instala e controla.
Vamos nos atentar, irmãos, para o perfil da igreja de Filipos, uma igreja parceira do apóstolo Paulo, uma igreja que estava pagando os honorários, falaremos sobre isso oportunamente, não hoje, que estava pagando os honorários dele, mesmo ele estando preso. É uma igreja absolutamente parceira, que amava demais o apóstolo, e o apóstolo também amava demais aquela igreja, mas aquela igreja tinha problemas de relacionamentos interpessoais, já vimos isso em outras mensagens. E por que isso? Porque a mente daquelas pessoas estava sendo povoada por pensamentos egoístas. Vamos nos lembrar daquelas duas irmãs superpoderosas, né? As meninas superpoderosas da igreja de Filipos, Evódia e Síntia. Elas eram sim muito fortes, mas estavam com os pensamentos voltados para si mesmas, cada uma olhando o seu próprio umbigo, as suas próprias conveniências na igreja, de forma que aquilo estava gerando um péssimo testemunho. E Paulo fala: eu rogo a você e eu rogo também a você, Evódia e Síntia, que pensem concordemente. Observe bem, pensem concordemente. Olha a força do pensamento. O pensamento, sim, irmãos, ele exerce um poder muito grande sobre a vida da pessoa. O pensamento, irmãos, e por isso nós estamos trabalhando nesse primeiro tópico, nós devemos ter o cuidado de vigiar os nossos pensamentos, porque os pensamentos são eles que determinam as nossas ações. São os nossos pensamentos que determinam o nosso atitudinal, aquilo que nós vamos fazer. As providências que vamos tomar partem dos pensamentos, e Paulo fala: cuidem dos pensamentos. O próprio Deus do Velho Testamento, também, quando o próprio povo de Israel achava que Deus havia abandonado o seu povo, Deus disse assim: eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz, eu não abandonei vocês. Então observe bem como a mente exerce uma força muito grande sobre o corpo, e Paulo está preocupado com isso, porque Paulo está percebendo que toda a força da igreja de Filipos, toda aquela irmandade estava podendo fugir pelo ladrão, toda aquela força, devido aos pensamentos reinantes nas mentes dos membros da igreja. Então Paulo fala: toma cuidado dos pensamentos, cuide disso. Os pensamentos, irmãos, vão direcionar também não apenas o nosso atitudinal, mas os pensamentos também vão direcionar, vão determinar as nossas emoções. Quanto mais nós nutrimos a tristeza, mais tristes ficaremos. Quanto mais nutrirmos alegria, mais felizes ficaremos. Quanto mais esperança nós nutrirmos, mais esperançosos e otimistas estaremos. Mas quanto mais derrotas nós alimentarmos, mais derrotados estaremos. O pensamento determina também as nossas emoções. Há muitos anos atrás, eu tinha uns 12, 13 anos, por aí, já faz muito tempo, né? Mas eu tinha cabelo naquela época, era magrinho, enfim, outros tempos. Eu inventei de lutar karatê. E eu fui lutar karatê. E eu não quero falar das derrotas que eu tive no karatê, eu quero falar para os irmãos de uma lição que eu aprendi no karatê. No nosso kimono é aquela roupa própria para o karateca. Na parte interna dessa parte, que eu não sei o nome aqui, do kimono, tinha um símbolo da CBK, Confederação Brasileira de Karatê, e embaixo tinha uma filosofia oriental que dizia assim: se você teme perder, já está vencido. Se você teme perder, já está vencido. E o nosso mestre mandava a gente repetir aquela frase e entrar no tatame. Bom, para mim não resolvia muito, eu perdia mesmo, percebi que aquilo não era o meu caminho, logo saí. Mas observe bem o pensamento: se você tem medo de perder, você vai perder. Os pensamentos, irmãos, eles determinam o nosso atitudinal, determinam as nossas emoções,
E os pensamentos também têm o poder de nortear a nossa adoração. Os pensamentos norteiam a nossa adoração. Devemos tomar cuidado com isso. Que tipo de pensamento vem à nossa mente na hora do culto? Vamos nos lembrar de um exemplo, temos vários a citar nas Escrituras, mas um exemplo bem prático, quando o povo de Israel está saindo do Egito, está em pleno deserto, o líder Moisés está no Monte Sinai diante de Deus, recebendo as tábuas da lei, e o povo lá com um sentimento de abandono. Quando eles sentem-se abandonados por Moisés, quem está na liderança do grupo lá embaixo é Arão, irmão de Moisés, porta-voz de Moisés. Mas Moisés é o líder, e quando ele está ausente do olhar do povo, o que eles fazem lá embaixo? Eles tomam a decisão de pegar tudo que eles tinham de ouro e fazer um bezerro de ouro. O sentimento de abandono determinou a religião e a adoração deles. O sentimento que nós nutrimos, irmãos, de tristeza e de abandono de Deus, pode nos fazer abandonar a Deus. Por isso que Paulo diz: cuide dos seus pensamentos. Os pensamentos determinam as nossas ações, as nossas emoções e a nossa adoração. Portanto, o primeiro exercício é vigie os seus pensamentos. Segunda lição que nós aprendemos aqui dentro desse texto, irmãos, que Paulo está escrevendo à igreja de Filipos, é que nós devemos ser seletivos em relação aos nossos sentimentos. Devemos ser seletivos. Volte o seu olhar para o verso de número 8. Ora, se nos versos 6 e 7 ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, então ele vai apontar, ele vai sugerir, ele vai tecer, irmãos, um elenco de sentimentos ou pensamentos que devem povoar, permear e inundar a mente da igreja de Cristo. Então ele vai dizer tudo o que é verdadeiro. Então o compromisso do cristão sempre é com a verdade. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar procede do maligno. Nós, como igreja de Cristo, irmãos, nós não podemos ter compromisso com o erro. Por mais que a maioria esteja errada, você não é maioria. Você deve ter, como igreja de Cristo, como ovelha de Cristo, um compromisso com tudo o que é verdadeiro. Por mais que do lado do erro esteja o seu melhor amigo, a pessoa que você mais ama, o seu compromisso deve ser com aquilo que é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro. Então, ele está aqui, irmãos, selecionando ideias para que nós também sejamos seletivos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Devemos tomar cuidado, inclusive, com as brincadeiras, que nós julgamos brincadeiras, mas que ferem alguém, que podem ser desrespeitosas com quem quer que seja. Nós não podemos nos valer da proximidade e da amizade para falar qualquer coisa ou pensar qualquer coisa. Podemos afastar pessoas que oram por nós. Podemos entristecer pessoas que nos amam e lutam por nós, que ombreiam conosco em todas as lutas, que estão de joelho por nós. Devemos sempre manter o sentimento do respeito. Mas ele vai além e fala tudo que é justo. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, mas o senso de justiça deve permear as nossas ideias. Por mais que seja algo novo, por mais que seja algo impactante, por mais que seja algo que vá contra aquilo que pensamos inicialmente, mas é justo, isso deve ter lugar na nossa mente. Ele prossegue dizendo tudo que é casto.
que é puro. Cuidado com as conversas, cuidado com as postagens, cuidado com os comentários. Isso tudo parte da nossa mente. E Paulo vai dizer: pense no que é puro. Não pense mal, pense no que é puro. Ele prossegue e diz tudo aquilo que é amável, amoroso, fraterno, dócil, gentil. Observe bem, irmãos, que uma mente que começa a trabalhar com esses valores é uma mente leve, é uma mente cristã. Porque, na verdade, irmãos, tudo isso aqui são atributos do próprio Cristo, são atributos de Jesus. Ele prossegue e diz tudo que é de boa fama, tudo que produz coisas boas. Fama é conhecimento bom, tudo aquilo que diz bem. Coisas assim, irmãos, devem se permear não apenas as nossas mentes, mas deve permear também as nossas conversas. A Bíblia nos fala, irmãos, que não pode uma fonte, a mesma fonte, jorrar o que é doce e o que é amargo. A Bíblia também nos diz: seja a vossa palavra temperada com sal. Não temperada com pimenta, mas com salzinho. Depois ele vai estar dizendo: se existe algum louvor, algo proveitoso, algo ideal, algo de boa fama mesmo, seja isso que vai ocupar o vosso pensamento. Precisamos entender aqui, irmãos, que Paulo está estabelecendo esse elenco de virtudes ou de pensamentos, mas não apenas isso, coisas tais, coisas semelhantes a isso. Então ele está dizendo para a igreja de Filipos e a nós na noite de hoje: sejam criteriosos com aquilo que vai entrar na sua mente, e não permita que sentimentos divergentes desses, sentimentos divorciados destes, ocupem a mente. Diga não. Precisamos aprender a ser, sim, irmãos, seletivos com aquilo que pensamos. Precisamos aprender, sim, irmãos, a ser criteriosos. Fazendo isso, irmãos, não haverá tempo para nós nos divagarmos em lamentações, gastar tempo em lamúrias, reclamações ou murmurações, porque nós estaremos pensando, ocupando a nossa mente com tudo aquilo que é bom. Então, o que nós estamos aprendendo até agora sobre controlar os pensamentos: eu preciso cuidar, porque eu preciso vigiar os pensamentos. E a segunda lição: eu preciso ser criterioso, eu preciso ser seletivo com os meus pensamentos. Uma terceira lição que o apóstolo Paulo está nos ensinando, irmãos, sobre controlar os pensamentos é: devemos seguir bons exemplos de homens piedosos. Devemos procurar seguir bons exemplos de homens piedosos. Volte o seu olhar para o verso 9. O verso 9, o apóstolo Paulo, falando à igreja de Filipos, diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O que estava ocorrendo na igreja de Filipos, por mais virtuosa que aquela igreja fosse, divergências e desentendimentos nos relacionamentos interpessoais. O que faltava àqueles irmãos, o que faltava àquela igreja? Paz. Havia muita ansiedade, havia muita briga de ego, havia muito cacique para pouco índio naquela igreja, disputas de poder, um querendo ser maior do que o outro. E Paulo fala: parem, a mente de vocês está tomada por sentimentos que nada tem a ver com Cristo. Não espelha o nosso Senhor esse tipo de sentimento.
E as nossas ideias devem ser permeadas por tudo aquilo que Cristo propriamente é. Por isso que a própria palavra de Deus nos diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Então, como que a igreja vai brilhar se os sentimentos são de porfia, ciúmes, disputas e brigas pelo poder para saber quem era o maior? Jesus Cristo nunca tolerou isso, nem mesmo dentre os seus discípulos. Havia uma discussão entre os discípulos, irmãos. No corpo discipular também havia essa disputa por quem iria ser o maior. Os evangelhos nos narram que uma certa feita Jesus estava caminhando com os seus discípulos, indo à frente, e os discípulos atrás num bate-boca, um pá daqui, pá de lá. Jesus Cristo para a conversa, olha para trás e fala: vocês estão discutindo sobre o que mesmo? E eles então são pegos de surpresa e dizem: não, Senhor, é que quem é o maior aqui entre nós? E Jesus falou: é isso que preocupa vocês? Quem quiser ser o maior, seja aquele que sirva. Vocês vão ter que aprender assim: o maior não manda, o maior serve. Por isso que ele vai lá em João capítulo 13 lavar os pés dos discípulos, antes de ele ser levado para a prisão e depois à cruz. E quando ele lava os pés dos discípulos, ele fala muito claramente: como vocês entendem o que eu acabei de fazer, assim como eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, fazei também vós uns aos outros. O sentimento é o mesmo, somos todos servos. Na igreja de Filipos tinha mais cacique do que índio. Naturalmente que aquilo não ia caminhar. E Paulo se preocupa, Paulo pastoreia aquela igreja dizendo: gente, existe muita gente boa para a gente imitar. E Paulo não coloca, irmãos, um modelo inatingível, inalcançável. Não, Paulo está dizendo: vocês me conhecem. Não que eu seja o modelo, mas comecem por aqui. O alvo é Cristo, é lógico que é Cristo. O modelo não é Paulo, mas existe, irmãos, uma série de homens que Deus levantou, homens e mulheres comuns como você e eu, que Deus, pela sua infinita misericórdia, foi transformando e ensinando no meio do fogo. Muitas mulheres receberam muitas graças da parte de Deus, e Deus as abençoou grandemente por meio de Cristo Jesus e por obra do Espírito Santo de Deus. A carta aos Hebreus, a partir do capítulo 11, indo até o capítulo 13, os irmãos vão observar ali quantos homens de Deus, do Velho Testamento, do Novo Testamento, e outros que nem na Bíblia estão citados, que o autor diz assim: homens dos quais o mundo não era digno. Nós precisamos, irmãos, sim, imitar coisas boas de homens piedosos. Temos muitos exemplos. Um dos grandes homens que eu muito admiro, irmãos, George Miller. Depois os irmãos poderão consultar a biografia de livros acerca desse homem. George Miller foi um dos maiores homens que Deus usou na Inglaterra, um homem de uma piedade impressionante. Ele leu a Bíblia mais de 100 vezes, e mais de 80 vezes dessas 100 vezes de joelho. Cuidava de um orfanato sem ter um salário sequer, sem ter uma moeda sequer, mas nunca faltou nada ao orfanato nem às crianças que ali estavam internadas. Uma vez, diz a história, ele estava orando e alguém bateu a porta. Era uma das mulheres que ajudavam no cuidado das crianças. Isso já era noite. E ela disse: reverendo, nós não temos 1 litro de leite sequer para as crianças amanhã. Ele respondeu para ela: o amanhã não chegou, vá dormir. Mas nós não temos leite. Você já disse isso, vá dormir. Ele não dormiu, ele passou aquela madrugada inteira orando ao Senhor. Ele não pregou por ele,
durante a madrugada, um caminhão. Naquela época, os caminhões faziam entrega de leite nos litros de vidro de leite. O caminhão na vizinhança, nas cercanias do orfanato de George Miller, simplesmente alguém deu o endereço errado daquela entrega de leite, um caminhão inteiro. E eles simplesmente não se podiam voltar para o laticínio com aquela entrega. Eles bateram aquela porta porque era o único lugar que tinha uma luz acesa de uma candeia lá no alto. Era o quarto dele, que ele estava lá morando. O motorista e o ajudante bateram a porta e disseram: olha, se vocês precisam de leite, eu estou com um caminhão aqui que eu não posso voltar para o laticínio. E ele disse: é aqui mesmo. George Miller, guarde esse nome, pesquise. A igreja precisa, irmãos, de bons referenciais. A igreja de Filipos tinha ali em Paulo um grande referencial. A quem nós estamos imitando? Paulo diz no verso 9: vistes em mim tudo que vocês viram. Olha o meu procedimento, olha como eu tenho andado. Fazendo esse mínimo que eu faço, diz Paulo, o Deus da paz estará conosco. A igreja precisa de referenciais, bons referenciais. Temos vivido, irmãos, décadas terríveis na igreja evangélica. Nesses últimos meses, então, brigas por poder nas mais diversas igrejas têm envergonhado o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja precisa de referenciais. A igreja de Cristo precisa de referenciais. Irmãos, o nosso maior referencial é o nosso Senhor, é o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é a estrela da manhã. Ele é o Senhor da igreja. Além dele, tantos outros homens bons, piedosos, resignados, entregaram suas vidas ao Senhor da igreja, sofrendo e sofrendo terrivelmente, a despeito de todas as coisas, mas foram fiéis até a morte. Paulo está dizendo: vocês precisam olhar para esses homens piedosos. Para quem temos olhado? Para quem a igreja brasileira tem olhado? Para os empresários do púlpito? Esses são os referenciais? Meus não são. Para quem a igreja evangélica brasileira tem olhado? Para os animadores de auditório? Meus não são. A igreja evangélica brasileira, a igreja de Cristo, precisa sim olhar para os referenciais de homens piedosos e poderosos. Não nos faltam modelos, não nos faltam exemplos, não nos faltam nomes, falta querer. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, sobre controlar os pensamentos, Paulo tem um amor muito grande pela igreja de Filipos. Paulo os ama profundamente. Paulo tem um carinho muito grande pela igreja de Filipos. Mas esse amor que ele tem pela igreja não o impede de fazer com que a igreja olhe os seus próprios problemas. Muitas pessoas têm medo ou vergonha de chamar a atenção ou de exortar pelas Escrituras, dizendo: por amor eu não vou fazer. Nunca diga isso. É por amor que nós precisamos orientar. É prova de amor. E Paulo, por amor à igreja, instrui a igreja, dizendo: precisamos vigiar os pensamentos. Igreja de Filipos, esteja atento. Vocês estão dando vagas para outros pensamentos que nenhum deles é bom.
Vocês precisam aprender a ser seletivos e eu vou ajudá-los. Vejam este elenco de sentimentos. Está aqui, são semelhantes a esses? Ótimo. Igreja de Filipos, não busquem modelos fora da piedade. Não busquem modelos fora da cruz. Continuem assim. Ser cristão é diferente de ter sucesso. O nosso sucesso não é medido pelo ibope do mundo, mas é medido por aquilo que agrada ao Senhor. A igreja de Filipos, irmãos, é uma igreja poderosa, isso é inegável. Uma igreja amada, inegável. Mas era inegável também que aquela igreja estava dando muitas brechas, e as brechas estavam na mente de cada um dos membros. Meu irmão, minha irmã, vigie os seus pensamentos. Vigie. Seja seletivo. Se qualquer ideia que vem à mente não está aqui elencada ou não é semelhante a isso, rejeite. Diga não. E cuidados com os referenciais. Cuidado com as pessoas das quais ouvimos, as quais vemos, de quem buscamos conselho. São pessoas de fato cristãs? São pessoas de fato renovadas pelo Espírito Santo de Deus? Lavadas pelo sangue do Cordeiro? Ou são apenas pessoas legais, bacanas, que nos fazem nos sentir bem, mas não tem nenhum compromisso com a verdade nem com a justiça? Igreja evangélica brasileira, cuidado, precisamos aprender a controlar os pensamentos. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém.